Olá, sejam todos bem-vindos a esse nosso bate-papo. Vamos conversar um pouco sobre o perfil de pacientes. Quem são os seus pacientes, doutor? Quem são os seus pacientes? Essa é uma pergunta que sempre deve ser feita. Primeiro, porque os pacientes mudam constantemente. Mas quem são os seus pacientes? Vamos dar uma olhadinha inicialmente. Quem são estes pacientes? Inicialmente, a resposta dos doutores poderiam ter vindo na direção de que são os millennials. Não estariam completamente é, completa, mas também poderia ser melhor estruturada. Mas vamos lá. Os pacientes millennials são esses pacientes chamados como geração Y, ou seja, eles nasceram ali entre os anos 80 e o começo dos anos 2000, ou seja, é uma geração que viu praticamente nascer, acompanhou toda a história da internet. Então, é uma geração que foi se desenvolvendo na medida que aconteceram os grandes avanços tecnológicos. É, ou seja, é, tanto pela questão da prosperidade econômica, quanto na medida que a tecnologia vinha mudando. Esses consumidores ou estes pacientes, eles estão muito conectados, eles consomem a informação de uma maneira bastante ampla, e eles têm algumas características bem interessantes que vale a pena a gente dar uma olhadinha. Por exemplo, uma das perguntas que resumem esses pacientes, ou seja, esses pacientes estariam no seu consultório hoje, quando você olhar para um paciente que nasceu depois de 1980, ele é um milênio, até o ano 2000. Então, esse paciente deve ter hoje ao redor de 40 anos, entre 30 e 40 anos. Esse é um paciente milênio. Então, este paciente, ele busca de uma maneira geral, informação e entretenimento. Só que ele busca isso e tanto a informação quanto o entretenimento, ela deve estar disponível em qualquer lugar. Ou seja, não é essa informação, ou vamos pegar o caso da informação. Essa informação tem que estar disponível num tablet, tem que estar disponível num, num smartphone, tem que estar disponível no site, via WhatsApp, no Instagram, no Facebook. Num passado recente, você tinha um site e com o aumento da demanda dos smartphones, tinha uma pergunta. E a pergunta era: esse seu site está disponível ou roda ou o seu consumidor ou o paciente consegue acessá-lo também pelo smartphone? Essa era uma pergunta que fez com que muitos médicos tivessem que atualizar os seus sites. Não que hoje eles não devem ser atualizados. É que no passado você tinha sites que não rodavam ou não ficavam disponíveis em smartphone. Dá para imaginar uma situação hoje? Ah, eu tenho um site, mas eu não consigo acessar o site pelo meu smartphone, pelo meu telefone. Então não dá mais para conceber. E uma das perguntas dessa geração é como as pessoas viviam sem o Google. Ou seja, porque o Google te dá a informação necessária. Veja um caso interessante. Num passado recente, você tinha um outro buscador chamado Yahoo. Na verdade, ele ainda existe. Mas por que que a preferência é pelo Google? Exatamente pela importância e relevância das respostas que ele entrega. Então, esse paciente, esse consumidor, começou a utilizar com mais frequência, e a população, de uma maneira geral, começou a utilizar o Google porque ele entrega exatamente aquilo que você está buscando ou que você está pesquisando. E ele entrega por relevância, por importância, e se atende ou não à sua expectativa e à sua necessidade. É interessante um detalhe aqui nesse público millennial, que esse público ele não é influenciado por propagandas. Então, não adianta você fazer propagandas, fazer um tipo de propaganda que esse público não se deixará é, ser influenciado. Então,
este público, aliás, esse público duvida das propagandas. Não é fácil conquistar este público. Se você, na sua propaganda, não for bastante transparente, ético, é, a sensação de ser enganado para este público é muito perigosa. Então, não. Porém, quando ele acredita na sua propaganda, ele vai buscar referências antes de efetuar a compra. É muito difícil que um paciente aí nessa faixa entre 30 e 40 anos, ele acredite de primeira. Ele vai pesquisar, vai procurar referência, vai procurar quem comprou, quem utilizou, quem foram seus pacientes, se tem alguma coisa relacionada ao médico ou à clínica no Reclame Aqui. Então, tudo isso é levado em consideração. Mas, por outro lado, esses pacientes, eles querem se relacionar com essas marcas, ou com os médicos, ou com o serviço do médico. Então, se por um lado ele é cético, ele não acredita, quando esse paciente acredita, ele se entrega, ele é fiel, ele é leal, e quer encontrar você em multicanais. Por exemplo, você pode ter um site, mas você pode não estar no Instagram. Quando esse paciente está conversando com você ou está pesquisando sobre você, hoje existe inclusive pesquisas que mostram que o Instagram, para este público, é muito utilizado para saber a respeito do médico como profissional. E pode acontecer desse paciente te encontrar como pessoa física. Então, por isso que hoje é muito importante que o médico se preocupe no sentido de cuidar da imagem dele enquanto pessoa física no Instagram também, porque o paciente vai olhar e ele vai olhar com o viés do profissional, certo? Muito bem. Então, se estes são seus pacientes, hoje, eu preciso que você fique muito atento a este novo paciente, a chamada geração Z. Essa geração ela já representa 30% da população brasileira. E essa geração, ou seja, a geração Z, ela é conhecida como aqueles que vão suceder os millennials. Por exemplo, se você é um ginecologista, você deve ter vários pacientes ou muitos pacientes da geração Z. Pacientes de 18 a 24 anos tomando anticoncepcional. Esses pacientes, eles têm uma demanda diferente dos millennials. E você precisa entender esses diferenciais. Então, os millennials, que é a chamada geração Y, e agora a geração Z, que tem entre 18 e 24 anos e já representa 30% da população brasileira. O que é importante para essa geração? O coletivo. Essa geração são jovens que eles querem doar parte do seu tempo para alguma causa. Então, o coletivo, a comunidade, a sociedade, o meio ambiente, isso importa muito para este público. Por exemplo, como a sua marca ou como você, médico, se relaciona com essas questões sociais. Vou te dar um exemplo. Se a sua clínica fez uma doação nesse período de pandemia para alguma entidade, se a sua clínica doou máscaras, se vocês cuidaram de algum grupo, de algum asilo, se vocês limparam uma determinada região, se vocês fizeram alguma coisa em prol da sociedade, da comunidade, do coletivo, isso vai ser muito valorizado por este público. Porém, falar com este público não é uma tarefa fácil. Falar com este público, entenda o seguinte, esse é um público que eles não viram o Ronaldinho Gaúcho jogar. Eles sabem que o Ronaldinho Gaúcho estava preso ou está preso, não importa, ou esteve preso, mas não viram o Ronaldinho Gaúcho jogar. E nem o Zidane. Eles não viram eles em campo. Eles podem vê-los em vídeos do TikTok, em vídeos no YouTube, mas em campo não viram. E eles, quando virem alguma coisa sobre Friends ou Green Day,
eles vão imaginar que isto fez parte da geração dos pais deles. E isso é verdadeiro. Então, essa geração Z de até 24 anos, que é a geração que vai suceder os milênios e já representa 30% da população, isso vai continuar crescendo. Vai continuar crescendo e vai crescer muito. Então, você precisa entender como se relacionar com este público. Possivelmente, boa parte deste público esse público está dentro do seu consultório. E o que eles pensam? Quais são as urgências dessa população? Por exemplo, a população negra. Para quase 60% dos brasileiros, a questão mais importante é a questão da inclusão no mercado de trabalho. Essa é uma urgência número 1. E o feminismo negro é uma das 3 maiores prioridades quando diz respeito à questão do racismo. Então, este público é um público que tem isso como uma referência ou como importância. Outra coisa, marcas grandes. Então, não tem importância ou tanta importância como se imagina. Estas marcas grandes, por exemplo, nesse gráfico aqui no centro, dá para perceber, essas marcas grandes, elas têm dificuldade de se estabelecer na mente desses consumidores, desses pacientes. Então, quando você analisa aqui, por exemplo, Nike, nenhuma outra Adidas, Samsung, Apple, Motorola, Oakley, essas marcas, quando perguntado quais são as preferidas, não tem tanta importância quando somada às outras marcas. Ou seja, o que isso reflete claramente? Claramente, este público não tem nas grandes marcas, ou não é sensível às informações de compra, de consumo. Eles preferem se conectar a outras marcas. Tudo bem que você tem aqui no início aqui a Nike, a própria Adidas, Samsung, Apple, mas outras marcas têm a preferência deste público. Mas quando perguntado para esse público, geração Z, das marcas que ele ainda não comprou, quais seriam as prediletas ou as preferidas? Olha aqui, nenhuma. E quando disseram, não eram aquelas inicialmente perguntadas, Adidas, Nike, Apple. Então, o que isso significa? Isso significa claramente que este público, ele não está sensível àquilo que uma população inteira ou o líder do mercado diz o que é e como é. Então, não é por aí. O negócio é a autenticidade, é o que ele acredita, e não aquilo que se propaga ou que está aí para o consumo. Uma outra informação interessante sobre esse público é a questão do marketing de inclusão. Conforme eu havia dito desde o princípio, o que importa aqui é o coletivo. Então, esse público está disposto a doar parte do seu tempo para alguma causa, e quando perguntado qual causa, o principal é o meio ambiente. A diversidade, o racismo, o feminismo, enfim, mas o meio ambiente. Existe uma preocupação muito grande. Então, outros assuntos que eles consideram muito relevantes, que esse público considera muito relevante, é a questão da alimentação, do bem-estar. Então, este é um público mais exigente e é um público que está disposto a se conectar com as marcas desde que eles percebam o que nós podemos chamar de propósito. Com relação ao futuro, quando perguntado a esse público com relação ao futuro, o empreendedorismo, ou seja, este é um público com muita tendência ao empreendedorismo. Por quê? Esses jovens, eles cresceram sentindo os efeitos de uma crise econômica global
e começaram a trabalhar em um mercado com constantes mudanças. Eles querem ter mais seguranças e acreditam que o empreendedorismo, ou seja, eles querem ser dono das suas próprias vidas, é mais interessante. Então, eles se preocupam em não ter um emprego ou um propósito de vida e acreditam que podem, de alguma forma, tomar as rédeas da sua vida e criar o seu próprio negócio. Então, quando nós olhamos aqui, ó, do lado direito aqui no gráfico, qual é o maior medo do futuro? Quando você olha aqui, propósito, solidão e família, você tem praticamente os mesmos percentuais, ou muito próximo, 12%, 15% não ter uma família, medo do futuro, não ter uma carreira, não ter o propósito, solidão. Ou seja, do lado direito aqui são os maiores resultados: carreira, propósito e solidão. Então, são cenários que, que acompanham toda o racional e a mente deste público. Bom, um pouquinho mais adiante, como eles lidam, ou seja, a geração Z lida com a questão da insegurança. Conforme eu coloquei lá atrás, está aqui, ó, negócio próprio é a forma que eles encontram a forma de obter sucesso. Então, o empreendedorismo, ele é muito, muito forte para essa geração. Então, você tem jovens empreendedores com 20 e poucos anos de idade, já milionários, utilizando o meio digital como um mecanismo, inclusive, de dar sequência nas suas carreiras ou criar negócios digitais, como forma também de conseguir o sucesso e ascensão, o empreendedorismo. Então, para muitas gerações, para algumas gerações de médicos, perdão, é, em que o empreendedorismo é uma dificuldade, porque sequer ensinam sobre empreendedorismo, negócio, business na universidade, esse grupo de pacientes ou consumidores, vamos colocar assim, eles estão dispostos a seguir empreendendo e assumindo o risco dos seus próprios negócios. Muito bem, então, dando sequência aqui no nosso bate-papo, a questão do empreendedorismo está muito ligado aos canais digitais, e a geração Z, ela utiliza muito o YouTube para aprender sobre praticamente qualquer assunto. Então, empreendedorismo cresceu no YouTube uma demanda de 200%, e sobre temas relacionados a profissionais autônomos, 265%. Ou seja, a geração Z, ela utiliza o YouTube para aprender, para ir buscar a informação e para se desenvolver. O que algumas gerações faziam no passado, um curso técnico, uma faculdade, um curso mais longo, para essa geração o que importa é o agora. Então lá no YouTube tem, aprendi, comecei a fazer, está funcionando, pronto. A família, que é o segundo eixo temático que muito interessa aqui a geração Z, essa família é a referência de, de valores e até de informações, principalmente informações, vamos ficar em informações, tem o YouTube como um manual para a vida. E a prova disso é que hoje você tem influenciadores, como esses que aqui estão aqui do lado direito, com 35 milhões de seguidores ou assinantes, absurdamente um público muito grande, e esse pessoal tem um alcance muito, muito gigante e consegue alcançar praticamente essa geração Z de uma forma muito intensa. E é esse pessoal que está influenciando, inclusive relacionado à questão da família. Então, a geração Z, ela segue essa tendência, e com relação à diversão, basicamente são três pilares: música, games e smartphones.
E basicamente o smartphone, porque é no smartphone que ele vai escutar música, que ele vai jogar o game, que ele vai produzir e difundir conteúdo ou consumir. Ou seja, é um portal que vai conectar essa geração com o mundo. Então, e é exatamente aí que ele se conecta com marcas e serviços e principalmente serviços médicos. É aí que ele escolhe tudo. E ele estabelece essa fidelidade, mas até certo ponto. Se falha em entregar o que se espera dessa relação, vai ser trocado. Então, é um paciente que tem uma capacidade de se conectar e permanecer contigo, mas se você não atender suas expectativas, isso vai ser trocado. Então, já finalizando aqui o nosso bate-papo, esses smartphones, ele é utilizado praticamente para tudo, mas é interessante que quando você gera um conteúdo, você tem a expectativa imediata dessa informação, mas depois tem o unbox, ou seja, o desdobramento dessa ação, desse serviço, desse produto, dessa marca. Depois vem os reviews, o que estão falando, quem está falando, como está falando. Existe a questão do comparativo. Eles comparam muito um serviço, um produto com o outro. Se tem dicas, se o seu serviço dá dicas, se está personalizado, se conversa com ele, e se está ligado, se tem tecnologia, e se tem facilidade de uso. Então, o que seria aqui de dica seria o seguinte: se você oferta um serviço médico, para que serve esse serviço e como isso é percebido pelo seu paciente geração Z? Depois, como esse serviço acontece passo a passo, detalhes. O que estão falando? Como estão comparando o seu serviço? Tem dicas? Você mesmo dá dicas? O seu público dá dicas? É personalizado ou é para todo mundo? Eu me vejo representado? E eu vejo isso em todos os canais. É omnichannel. Você tem tecnologia embarcada. E eu posso ver no meu celular, mas posso ver no site, eu posso começar no celular e continuar no site, posso começar no site e continuar no celular, e assim por diante. Então, estas são percepções nesse nosso bate-papo sobre quem são os seus pacientes. Então, seus pacientes são pacientes millennials, que deve ter aí entre 30 e 40 anos, e de 18 a 24 anos, pacientes da geração Z. Possivelmente, ou seja, 60 a 70% dos seus pacientes estariam ou estarão dentro dessa faixa. Aí, aplicando aqui um conceito simples chamado de curva de Pareto, o que deixa para você, em termos de serviços, os pacientes millennials, e os pacientes da geração Z. E como você se prepara para o envelhecimento da geração Z. Então, daqui 10 anos, essa geração Z tem 24 anos, ela tem 34, você está atuando, você é um médico que tem aí na faixa de 40, 50, 60, não importa quantos anos você tem, só você fazer essa projeção. Então, nesta direção, vale sempre fazer essa pergunta: quem são os seus pacientes? E aí fica a dica, você vai ver um pouco mais sobre o que eu vou falar agora no próximo vídeo, sobre o que é a segmentação de pacientes. Como fazer a segmentação de pacientes.